aquilo que aconteceu, aquilo que foi orientado na lei de Moisés, quando nós olhamos o ministério de Jesus e aquilo que Jesus veio trazer para nós, a Bíblia diz que abrogado está a velha lei, abrogado está o Velho Testamento, a instrução a partir de Moisés, que foi substituído pelo ministério espiritual em Cristo Jesus. E isso diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, isso diz o escritor aos Romanos, isso diz Hebreus. E o próprio Jesus, quando morre na cruz do Calvário ali, no seu ato de entrega, aleluia, ele diz: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. As pessoas elas não entendem o que aquilo queria dizer, mas Jesus, ele estava definindo que a partir daquele momento, o ministério espiritual, segundo o que diz Hebreus capítulo de número 7, sob a ordem de Melquisedeque, sacerdote sem tempos de dias, sem contagem de dias e sem genealogia. Aquele que antes de existir o sacerdócio de Moisés, já era sacerdote, segundo a ordem que ninguém conhecia. E Jesus, ao dizer Pai, está consumado, ele está declarando aquilo que diz em Romanos, que jamais se dá validade a um testamento sem que se intervenha a morte do testador. E na prática da nossa vida, quer dizer, à luz do testamento humano, daquilo que nós conhecemos, quando uma pessoa morre que deixa atestado junto à lei, esse atestado só passa a ter validade mediante o seu óbito. Enquanto ele não morre, esse atestado, ele não pode ser validado, porque o atestado, o testamento, só ganha validade mediante a morte do testador. E assim diz o texto de Romanos, assim diz as Escrituras Sagradas. E quando a Bíblia diz que foi abrogado, é para a gente considerar. Porém, quando eu falo desse texto e cito Êxodo 40:10, eu já quero te dizer como a Bíblia estabelece a instituição do altar. Como a Bíblia estabelece a instituição daquilo que é santo e aquilo que serve à santidade de Deus. Aleluia. Mas é claro que quando eu falo do altar, eu não estou falando disso. Eu não estou falando dos apetrechos, das coisas enfeitas, eu não estou falando disso. É óbvio que quando eu estou falando de altar, eu não estou falando de algo que se levanta um pouco acima, aleluia. Glória a Deus. Para que se fique melhor a visibilidade. É claro que quando eu estou falando de altar, eu não estou falando dos instrumentos, do púlpito. É claro que quando eu falo de altar, no ministério de Jesus, eu estou falando de algo muito profundo, que não está apenas aqui em cima. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Você vai entender porque o Espírito Santo, ele traz hoje aqui um chamado à igreja. Glória a Deus! Para algo novo. Para algo diferente. Para trazer a reflexão, aqueles que ao ouvir o louvor, acenda a chama, Pai, que uma vez brilhou, ele entenda a necessidade de se buscar a face do Criador. Ele entenda a necessidade da conexão do homem com aquele que é, que vive, que reina e que é capaz de transformar os nossos corações. Mas também para aqueles que podem olhar e dizer que ainda não se encontra nessa dimensão de acender uma chama que uma vez brilhou, pois julgar na sua alma esse brilho ainda não transbordou o seu ser. Quando a gente aprofunda ao ler as Escrituras acerca dessa questão, às vezes a gente olha a história de Elias, aleluia, a gente vê o ministério de Elias, e a gente vai pregar sobre o que Elias fez ali.
Quando Elias esteve diante dos sacerdotes de Baal, o texto de 1 de Reis, no capítulo 18, no versos 26, traz para nós a seguinte questão. E tomaram o bezerro que lhe dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz que respondesse. E saltava sobre o altar que se tinha feito. No texto de 1 de Reis, no capítulo 18, versos 28. E eles clamavam com grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramaram sangue sobre si. Irmãos, muitos eram os sacrifícios feitos desta maneira. Aqueles homens, aqueles profetas estavam ali e eles retaliavam o seu corpo, eles gritavam, eles falavam alto. Aleluia. Eles tentavam invocar um Deus que não poderia respondê-los. Glória. Talvez esse Deus a quem eles invocassem, em um outro momento, manifestasse algum tipo de movimento de engano. Talvez esse Deus a quem eles invocavam, talvez por espíritos que não convém ao homem servir, Aleluia. enganasse aquelas pessoas, para que eles pudessem ali continuar mantendo uma fé diferente da instruída pelo Criador dos céus e da terra. Aleluia. E assim tem acontecido nos dias de hoje. Muitos sacrifícios são feitos, mas em nome daqueles que não são deuses. E Jesus declara em Mateus, no capítulo 24, no versículo 24, que surgiriam muitos falsos profetas e enganariam, até mesmo se possível fossem os escolhidos de Deus. Mas naquele momento, o Deus a quem eles invocavam não poderia respondê-los. Porque havia uma autoridade maior que determinou que só desceria fogo do céu mediante a palavra do profeta de Deus. Glória. Aleluia. E quem conhece o texto sabe que Elias zombava. Quem conhece o texto sabe que Elias mandava que ele gritasse mais alto, que talvez Baal estivesse dormindo. Aleluia. Tenho vivido isso. Muitos profetas de Baal têm sido inutilizados diante do pequenino de Deus, onde tenho posto a planta dos meus pés. Tenho visto a excelência do Criador manifestar em glória. Eu entendo que quando Elias, ele zombava, ele sabia que outro poder, não sei o de Deus, ali não poderia ser manifesto. Havia um cancelamento desde os céus de qualquer outra atividade de deuses que não fosse o verdadeiro. E é isso que eu proclamo aqui agora, nessa noite, pelo Espírito da verdade. Eu cancelo toda atividade de espíritos que não sejam de Deus. E pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o Espírito Santo assim me mandou cancelar. Aleluia. Por quê, pastor? Deus o sabe. Eu apenas prego. A grande diferença, a partir do versículo 30 ainda de 1 de Reis 18, a Bíblia diz: então disse Elias, perceba que eles sacrificaram, tiraram o sangue de si, gritaram, quebraram a ponta do altar, fizeram horrores e nada aconteceu. Absolutamente resposta nenhuma.
lhes foi dado. Então o profeta de Deus, no versículo 30, a Bíblia diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Sabe por quê? O profeta de Baal é bagunceiro. Aleluia. O profeta de Baal destrói o altar. O profeta de Baal faz sacrifícios inúteis, se corta, tira de si sangue. O profeta de Baal não recebe resposta de Deus. E vive mentindo em nome do Senhor, dizendo ver o que não viu, saber o que não sabe, ter a dimensão do que não conhece. Mas agora vem o profeta de Deus, aleluia. Glória. E o profeta de Deus, aleluia, ele chama-se o povo, ele repara o altar onde seria queimado o holocausto. E no versículo 32 a Bíblia diz: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se não for no nome do Senhor, não tem jeito. As pessoas estão ensinando a fazer as coisas dentro da igreja sem considerar o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega aos seus discípulos e diz: em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios. E ele relata as coisas grandes que se fariam, mas antes dele falar do que se faria, ele diz: no meu nome. Como? No meu nome. Aí você vai entender como Pedro chega na beira da porta daquele templo e ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas levanta e anda. Em nome de? Em nome de? Jesus. Em nome de? Jesus. Glória. Glória a Deus. Você entende por que Paulo, ele chega diante de Públio e ele diz: Jesus te dê cura. Você entende, aleluia, porque aquela mulher vinha gritando atrás de Paulo. Ela falava algo que parecia bom. Esses verdadeiramente são servos do Deus vivo. Era isso que a mulher falava. Mas o espírito que movia ela era para perturbar o apóstolo de Deus, o apóstolo de Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz que Paulo vira para ela e diz: sai dela, em nome de igreja, em nome de Jesus. Glória. Aleluia. porque o nome de Jesus incomoda os espíritos imundos. Aleluia. Porque o nome de Jesus abre as trincheiras, clareia o caminho, porque ele se declara ser a luz do mundo. Aleluia. 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 O nome de Jesus é autoridade dada sobre toda a autoridade, porque a Bíblia diz que não há outro nome acima dele. E quando nós buscamos feitos fora do nome de Jesus, primeiro, não glorificamos a Ele. Segundo, negamos a excelência do poder que nos foi dado. Eu estou vendo muitos cometerem erro e eu não estou julgando quem comete esses erros, porque eu fui ensinado muitas coisas erradas. Irmãos que usam a expressão: eu repreendo no sangue de Jesus. Não. O sangue de Jesus é para a nossa liberdade. O sangue de Jesus foi nos dado para a remissão. Assim diz as Escrituras Sagradas. O sangue de Jesus foi nos dado como símbolo da nova aliança feita no Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus
foi trazido para a remissão daqueles que creem. O sangue de Jesus é para a liberdade. Mas ele ensina que é o nome que tem autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para dar liberdade aos cativos. Nós temos a importância do sangue, que a Bíblia diz que ele é o nosso remidor. E quando ele faz com os seus discípulos a ceia, ele diz: tomai e bebei-vos, este é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Porque a Bíblia já declarava que pelo sacrifício e pelo derramar do seu sangue, nós seríamos purificados. Aleluia! Aleluia. E somos purificados no sangue de Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que nós somos chamados santos porquanto somos santificados por ele. Não porque em nós exista a santidade, não porque nós sejamos santos de essência. Nós somos pecadores, porém Jesus nos santifica, assim diz as Escrituras Sagradas. Assim diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Aleluia. E depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Aleluia. No versículo de número 36, a Bíblia diz: e sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor, Deus de Abraão, e de Isaac, e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra, aleluia, fiz todas essas coisas. Eu vou repetir, aleluia. Glória. Conforme a tua palavra, Senhor, eu estou aqui me incluir hoje. O que tu me disseste ao ouvido não vai seguir, vai voltar. Conforme a tua palavra, Senhor, glória, glória, eu separei aquilo que o teu Espírito me mandou pregar para a excelência do teu nome. Conforme a tua palavra, tu definistes pelo teu Espírito, pela tua grandeza, o que tu queres que a igreja ouça no dia de hoje para a edificação das suas almas. Aleluia. E Elias disse para Deus: não fui eu que desafiei os profetas de Baal. Aleluia. Não fui eu que disse a eles para edificar o altar, e o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro. Não foi eu que me propus estar aqui hoje. Assim Elias está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Aleluia. Agora é o teu momento. Porque antes de Elias estar ali, não por um desafio humano ou por uma vaidade, como se vê nos dias de hoje, as pessoas querem ser profeta para mostrar para o homem que é profeta. As pessoas querem que Deus te use para se exaltar diante da criatura. As pessoas dizem que botam o joelho no chão e Deus responde para não mexer com elas, como se Deus fosse comprar brigas inúteis de pessoas contenciosas, mentirosas. Não! Elias não estava ali em seu próprio nome. Elias não estava ali para fazer sua própria vontade. Elias não estava ali porque ele se envaideceu por causa dos profetas de Baal, ou porque ele queria se mostrar melhor do que eles. Elias estava ali porque Deus assim ordenou. E quando Deus ordenou, disse: vai, que eu vou descer fogo do céu e verão que eu sou Deus. Aleluia! Glória! E a padrias aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o teu nome! Aleluia! Aí tu vai sair daqui com algo grande hoje. E não são palavras de homens. Você crê? Eu estou portando algo tão grande, irmãos, que nem eu consegui ainda ter a dimensão do que está nas minhas mãos. Deus me mandou pular de lá com algo muito grande.
No meio do caminho ele disse: ei Jesus, tu mandou falar, opa. Quem era para receber não é digno. Os que eram para receber não se fizeram dignos, porque não deram crédito. Volta. E eu derramarei em outros lugares. E eu já vi ele derramar. Eu saí de Minas Gerais e eu disse para minha esposa no carro: se Deus me trouxe aqui para fazer isso, eu já estou com a alma em paz, porque eu sei que grande coisa ele fez. Mas depois disso, muitas outras coisas ele fez, coisas que eu julgava que não aconteceriam, e Deus promoveu grandes feitos. Eu saí com a alma regozijada, dizendo: Senhor, como tu és lindo! Ele disse: muito mais, eu farei saber aqueles que não se fizeram dignos do quão grande coisa lhes seriam dada. Mas as pessoas estão servindo a Deus pelos motivos errados. Estão indo às igrejas pelos motivos errados. Estão sentando nos bancos com os motivos errados na alma. E isso faz com que elas sejam apenas meros frequentadores de igreja. Apenas meros esquentadores de pão. Incapazes de enxergar para além da visão da carne, presos às concupiscências desse século e à aparência daquilo que se pode ver. Quando o profeta Eliseu estava cercado de grande exército assírio, a Bíblia diz que Eliseu estava em paz. Repete comigo: em paz. Em paz. Queria mais forte, igreja. Repete comigo: em paz. Em paz. Por que, pastor, o senhor pede para repetir? Porque para internalizar, para você entender, para você conectar com isso aqui. Imagine alguém cercado de exércitos e em paz. Imagina que ele sabia que esse exército vinha para capturá-lo e ele em paz. Mas o moço dele estava agoniado. Aquele que estava junto com ele, aprendendo, sendo discipulado por ele, não estava em paz, estava inquieto. Como Marta estava inquieta e Maria sentada ouvindo aquilo que era precioso. Quando Marta estava julgando que servir a Jesus era ir para a cozinha, talvez, ali preparar-lhe alguma coisa. Porque ela diz: Senhor, não se dá que eu esteja servindo e ela esteja sentada. Jesus diz: ela escolheu a melhor parte. Você está inquieta com as coisas do mundo. Porque às vezes a gente quer servir Deus do nosso próprio jeito, não do jeito dele. E quando a gente faz isso, a gente se afasta do plano do Senhor. Eu tenho pessoas que definem que ela não precisa ir para a igreja mais de uma vez por semana. Esse é o jeito dela servir Deus. Alguém falava comigo: olha, esses dias, lá em Belo Horizonte, olha, eu saí da igreja, mas eu não saí de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Como assim eu saí de igreja e não saí de Jesus? E eu falei para ela: esse é o servir do teu jeito. Do jeito de Deus, a Bíblia diz: congregai-vos, não deixei as vossas congregações. Se você julga que em algum lugar não está pregando a palavra de Deus, está vivendo o evangelho errado, você tem o direito de buscar Jesus da forma certa. Porém, não se enganar. Porque por um momento, irmãos, Deus abriu os meus olhos. Eu falava com o meu amado amigo, pastor Regis. E por um momento Deus me abriu os olhos e me fez enxergar muitas coisas. E mandou eu sair de onde eu estava. Eu disse: Jesus, que mistério é esse? E eu falava para a pessoa. Eu saí da estrutura que não glorificava a Deus, porque o próprio Deus disse: esse lugar não me glorifica. Eu saí. Ao comando do Espírito Santo eu saí. Mas na minha casa, reunia-se minha mulher, os meus filhos,
Minha filha tocava um pouquinho de violão. E a gente glorificava a Deus. Culto. Onde tiverem dois reunidos ou mais no meu nome. Mas para isso tem que ter chamada de Deus. Mas toda a alma glorifica ao Senhor. E até eu achar onde congregar. Ou melhor, até Deus me dar a instrução. Porque eu achava que eu ia para um lugar e Deus dizia, não, para aí eu não te quero. Eu tentava ir para outro, Jesus dizia, também aí não. E eu fiquei, meu Jesus, então sou... Eu estava agoniado, meu pastor, por não congregar. Que bom tá assim. Olha quanta coisa maravilhosa a gente viveu esses dias. Da palavra, do contato. Não existe evangelho sem congregar. Até que Deus me deu instrução ministerial. Porque Jesus, Ele estabelece um método, uma fórmula, e Ele nos ensina como Ele quer. E quando você lê em Atos dos Apóstolos, quantos cultos tinham por semana? Era todo dia, aleluia! Todo dia se cultuava o Senhor, porque a Bíblia diz que todos os dias a igreja se reunia. Aleluia. Você bota 3 cultos na semana, aí que só precisa vir. Onde está a alma? Onde está o pensamento? Onde está o coração? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos pensar nas coisas de cima, estar conectado com aquilo que é santo, buscar naquilo que é excelente a Deus. Humilhar-se diante da face do Criador. Se algum dia eu perco minha rotina de oração, por qualquer motivo, e oro de alguma outra forma, de algum outro lugar, de uma maneira diferente, o meu espírito, a minha alma sente que algo me falta. E eu não entendo como as pessoas passam tanto tempo longe de Deus e julgam ter em si a salvação. E era isso que a pessoa me dizia. Eu acredito que eu estou salva. Esse é o grande problema, irmãos. Quando você conversa com alguém que reconhece que vive no erro e que não está salvo, que precisa buscar salvação, você consegue ministrar o coração. Mas quando você conversa com alguém que está irregular, vive o seu próprio evangelho, mas julga estar salvo, com esse você não consegue conversar. Como você vai convencer alguém que já está convencido no sentido contrário? Como você vai instruir alguém que já julga ter a instrução? Aleluia. E esse grande erro, eu julgava estar salvo onde eu estava. Comendo o alimento que eu comia, que na verdade não era alimento, Jesus me fez ver que era leite estragado. Mas eu julgava que eu estava salvo, até que o Espírito Santo teve a misericórdia de me abrir os olhos. Eu julgava que eu estava salvo. As pessoas estão às vezes ouvindo aquilo que é certo, mas decidindo viver o errado. E isso eu tenho visto no ministério, eu tenho visto em todos os lugares. E nós precisamos entender que a mensagem que Deus ele traz aqui hoje é para que nós, a partir de então, decidamos edificar um altar. Volto a dizer, não estou falando do altar físico, estou falando das coisas que tem. Não estou falando do prédio. Mas se vocês tiverem um pouco de paciência, um pouquinho mais, vocês vão entender a ordem espiritual dessa palavra que o Espírito Santo me ordenou que falasse no dia de hoje. Então, em 1 Reis 18:38, a Bíblia diz: e caiu fogo
do Senhor e consumiu todo o holocausto, e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que se estava no meio. Deus mandou dificultar, porque não era só o altar, não era só o holocausto, não era só a lenha. Ele ainda mandou que jogasse água sobre a lenha, sobre o altar, sobre o holocausto. O contrário, o fogo é a água. Mas Deus, através da instrução da palavra, diz que até mesmo a água foi consumida pelo fogo de Deus. Talvez as pessoas, quando viram ali ele jogando bastante água, ficaram confusas. Como assim? Estamos falando de fogo para consumir o altar. Mais fácil para que isso aconteça é estando toda a lenha seca. Mas aí agora o profeta manda jogar água. Sabe por quê? Não é do jeito que você imagina pela sua conveniência. Quando o profeta de Deus, Samuel, vai ungir Davi, a maior instrução de Deus naquele momento foi: não atente para a aparência, porque eu não vejo como vê o homem. Em outras palavras, Deus não vai absorver o seu rótulo e julga como deve servi-lo. Somos nós que devemos nos adequar a Ele e não o contrário. Somos nós que devemos fazer a vontade dEle e não Ele fazer as nossas vontades. Mas quando fazemos a vontade do Senhor, experimentamos as grandes coisas. Entendemos as grandes coisas. Eu vou dizer algo que a igreja, eu sei que a igreja toda não vai estar preparada para ouvir, mas aqueles que puderem ouvir, aqueles que puderem internalizar, saberão do que eu estou falando, e a partir de hoje, a sua vida transforma e você vai entender sobre o altar de Deus. Aleluia a Deus. Eu vejo as coisas pelo Espírito. Hoje eu chegava para alguém e chamei, e disse: olha, no mundo espiritual está acontecendo isso, isso e isso. Para um pouquinho isso aqui que você está fazendo, retrocede, porque o plano do diabo é esse e esse. E o que é a prática disso, pastor? Pedro estava do lado de Jesus, servindo Jesus e caminhando com Jesus. E de repente ele fala algo muito bom. Jesus fala que ia morrer no madeiro. E Pedro vira e diz: Senhor, não convém que isso suceda ao Senhor. Oh, coitado de Jesus. Ele queria proteger Jesus. Que legal. Muito boa a atitude de Pedro, na verdade. Pela aparência da carne. É muito boa. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque tudo que o diabo queria era que Jesus não pagasse o preço, para que hoje não pudéssemos estar buscando a salvação e a vida vindoura. E ele manifesta isso com aparência de bondade. Eu vou repetir: o diabo manifesta a destruição com aparência de bondade. E por isso Jesus, ele diz: eu não faço nada de mim, primeiro eu vejo o Pai fazer. Deixei de cair nas ciladas do diabo depois que eu comecei a entender essas coisas. Muitas ciladas que o diabo armava para inviabilizar a minha santificação, para impedir que eu tivesse conectado à excelência do Espírito, para tentar me desviar do foco. Muitas vezes as pessoas não entendem, porque a Bíblia diz que a carne só se conecta, só entende a carne, e o Espírito entende o Espírito. E aquele que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas e não é discernido por ninguém. Onde vocês julgam ver sentimentos, eu vejo espíritos. Onde vocês julgam ver verdade, eu vejo a mentira e a contradição do mundo. Onde você julga ver felicidade,
Eu vejo a contradição que nós vemos pela aparência da carne. E Jesus falava algo muito forte ao meu coração esses dias. E Ele me mostrou como as coisas e as pessoas interferem. Como elas tiram a nossa tranquilidade. Mas tudo isso é espiritual. E Deus, em um problema que eu tive com o meu carro, Ele me perguntou qual era a minha maior vontade, por que eu estava tão agoniado para consertar o carro. Ele revelou, mostrou meu coração. Era porque eu tinha compromissos com o homem, pegar a esposa do trabalho, pegar os meninos da escola. Depois que eu apaziguei a minha alma, eu consegui entender todas essas coisas e o Espírito Santo falou ainda mais comigo. Ele disse: o que é que você ganha com o carro? Comodidade de ir e vir. Só isso. E o que é que você perde? Vamos lá? Eu listei. Eu não vou lembrar todas agora, eu listei 13 coisas. IPVA, seguro obrigatório, medo dos outros levar o seguro para evitar isso, medo de acidente, manutenção, combustível e por aí vai uma lista extensa. Consumição o ano todo. Pastor, então não pode meu carro? Pode. Mas aprende com Deus a ter sem se consumir. As pessoas são ligadas às coisas e acham que o favor de Deus é te dar o que você quer. Não, aprenda a espirituar a tua vida e ter como se não precisasse, como diz o apóstolo Paulo. Aprenda a usufruir do melhor da terra, mas sem se apegar a elas. As pessoas estão achando que o plano de Deus é lhe dar riqueza, lhe dar carro, lhe dar... Não! É trazer uma paz à tua alma que você jamais vai entender, que o mundo não pode receber. É te dar algo da excelência do Espírito, uma alegria que por mais que você consiga juntar todo o dinheiro que existe sobre a face da terra, isso não compraria de tão precioso que é. Aleluia, glória a Deus. E quantas pessoas estão experimentando essa maravilha? Não era o ter ou não ter. Porque Abraão era rico. Deus sabia que se pedisse a riqueza de Abraão, ele dava. E aí ele vai e pede aquilo que Abraão tinha por mais precioso, e não era a sua riqueza. Seu coração precisa estar no Senhor. E agora eu vou finalizar a mensagem com essa dimensão, para você entender o que eu quero dizer aqui nessa noite. Aleluia. Templo e morada de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versos 19 e 20, a Bíblia traz o seguinte texto: ou não sabeis vós, aleluia, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Será que nós entendemos quando a Bíblia diz: o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Se a gente for fazer um paralelo com a velha lei, a lei de Moisés, entenderemos, e por isso eu comecei a ler Êxodo, não pregando a velha lei, mas entendendo que desde lá se fala que tudo no altar do Senhor deve ser santificado, trazendo a dimensão que quando o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em vós, proveniente de Deus? Muitas pessoas falam para mim: pastor, Deus só quer o coração, eu tenho que limpar ele. É verdade, Deus quer o seu coração, então limpa, porque o templo de Deus é limpo. Porque a instrução da palavra me diz que para que o Espírito Santo habite na minha vida, faça morada neste templo, neste tabernáculo, como diz o apóstolo Paulo, é necessário ter seriedade com as coisas do alto.
compromisso com aquilo que Jesus instituiu, a Igreja Santa. É necessário viver debaixo de uma doutrina, de uma ordem que foi colocada, instruída, porque a Bíblia diz através dos profetas que o próprio Deus nos ensinaria acerca dos seus caminhos, e esse é manifesto nas palavras de Jesus. Jesus que diz: eu não vos condeno, eu não vos julgo, porque há um que vos julgará no último dia. A palavra que sai da minha boca vos julgará. Então a gente vê que pela palavra nós seremos julgados. Jesus reúne os seus discípulos e nesse momento ele começa a falar e diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra nos limpa, nos purifica. E é isso que diz Jesus. A palavra nos traz a fé, e por isso a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Aleluia. A palavra nos dá poder. Eu preguei uma mensagem uma vez, cujo nome era o poder da palavra proferida. Porque o próprio Jesus estabelece isso, quando ele diz que através da pronúncia do seu nome, a palavra. Perceba que Jesus, quando ele curava, primeiro ele pregava. Quando Jesus realizava os milagres, primeiro ele pregava. Quando Jesus ministrava poder, primeiro ele ministrava a palavra. Porque a palavra tem poder. Quando o apóstolo Paulo está orando, depois que ele sai do templo, depois que ele é ali inquirido pelos fariseus que o questionavam sobre a cura do paralítico, a Bíblia diz que ele se reúne depois disso com a igreja e vai orar. E naquela oração ele diz: Senhor, dá-nos intrepidez para pregar a tua palavra, enquanto o Senhor estende as mãos e opera as tuas maravilhas. E o que Pedro estava dizendo? Eu prego a palavra de poder, e essa palavra faz com que Deus estenda as mãos para operar as suas maravilhas. As pessoas querem as maravilhas de Deus sem ouvir a palavra. As pessoas querem maravilha de Deus sem dar crédito ao Evangelho. As pessoas querem a palavra de Deus sem obediência. Deixa eu dizer algo da parte de Deus. Tudo aqui é da parte de Deus, mas algo que ele dimensiona para esse lado agora. Ninguém pode ser liberto sem obediência. Pastor, como assim? Irmãos, eu descobri que o segredo está na obediência, na prática. Eu fui injustiçado e baixei a cabeça. Todas as vezes que a razão, eu precisava disputar a razão, eu comecei a retroceder. Eu descobri que cada vez que eu resistia à afronta e dava um passo atrás, e não entrava em contenda, e não questionava autoridades, eu via que o poder crescia na minha vida. Eu botava a mão e Jesus curava. Eu falava e a palavra de poder manifestava-se em glória da vida das pessoas e elas tinham suas vidas transformadas. Eu não entendia. E um belo dia eu fui severamente confrontado. Eu dirigi uma igreja e o meu líder me chamou, despejou um monte de coisa em cima de mim. Tudo que eu disse para ele que estava dando certo na igreja, ele mandou parar. Disse para mim os cultos de domingo, que eu disse para ele que os cultos de domingo eram os melhores, eram onde as pessoas iam mais, eram onde Deus mais operava. Ele disse: cancela os cultos de domingo. Você vai pegar o povo, botar no ônibus e trazer para 7. Sabe aquele rapaz que toca com você no altar? Tira ele do altar. E eu baixei a cabeça e disse: Jesus, mas eu não encontro falta no rapaz para tirar ele do altar. Mas o filho que me orientava
estava na prostituição, tocando no mundo e tocava no altar. E a minha alma não questionou aquilo. Baixei a cabeça, mas eu fiquei com a alma bastante confrontada, né, pastor? A alma bastante confrontada. Como assim? O filho dele na irregularidade, tocando nas festas do mundo, tentando namorar com todas as meninas da igreja, está no altar. E o rapaz que toca comigo, pai de família, o homem temente a Deus, é mandado arrancar do altar. Esse rapaz ficou confuso. Eu peguei ele, botei no meu carro, levei na pizzaria e disse, sentei com ele, mas o objetivo era espiritual. A gente não foi lá para comer pizza. Deus já tinha falado no meu coração e disse, meu rapaz, o segredo está na obediência. Eu não vejo motivos para tirar você do altar, mas eu recebi uma ordem de cima e vou obedecer. Eu digo a você, não incline o seu coração a outra coisa que não seja obediência. Porque só quem perde é você. Me siga, venha comigo, obedeça. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele baixou a cabeça e disse, eu vou seguir a sua orientação. Mas eu falei na palavra, porque eu disse para ele, olha, Jesus manifestou a obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Mas quando fala obediência, talvez a gente não entenda que ele chegou naquele Getsemane profundamente amargurado, com a alma profundamente abalada, suando sangue, e pedia, Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Aleluia. A maior prova de que Jesus queria sair, fugir daquele compromisso que estava doloroso, é que ele diz, Pai, se tiver outro jeito. Quando ele fala, aparta de mim este cálice, se possível for, ele está dizendo, não tem outro jeito não, Senhor. Não tem jeito de eu não passar por isso não. E o silêncio de Deus foi a grande resposta, irmão. Porque tem muitas pessoas vendo no silêncio de Deus uma resposta positiva. O silêncio de Deus é sinal de que Ele não quer falar, porque o que você está pedindo não é o que Ele quer que você faça. Esse é o maior exemplo de Jesus. Não entenda o silêncio de Deus como um sim, mas entenda como você deve descer mais para ouvir aquilo que Deus quer te falar. E Jesus desceu, e a resposta dele foi o silêncio. E ele entendeu que deveria ir. Ele entendeu que deveria obedecer. Ele entendeu que deveria ser crucificado pelo silêncio de Deus. E ele foi obediente até a morte de Deus. É esse entendimento que as pessoas precisam mudar. De dizer, eu vou. Se Deus não quiser que eu vá, Ele manda voltar. Ele não vai mandar você voltar. Ele não vai mandar. Você já tomou sua decisão e já foi. Ô Balaão! Você tomou a decisão e foi! Balaão olha e diz, Senhor, eu venho com esses homens. Deus diz, não. Ele volta. Dobrou-se a oferta. Dobrou o presente. Espera aí que eu vou orar Deus de novo. Deus já disse não. Orar de novo? Que conversa é essa? Aí Deus diz, vai. Deus queria que ele fosse? Não! Porque a jumenta se coloca diante do seu caminho, dizendo que o que ele estava fazendo era desobediência. Por quê? Ele foi orar de novo porque ele estava de olho naquilo que lhe foi ofertado pelo rei de Moab. Eu preguei uma mensagem cujo nome é Os Presentes Corrompem. E eu aconselho vocês ouvirem essa mensagem. Os filhos de Samuel se corromperam por presentes. Samuel, pastor Samuel, está na Bíblia. Salomão se corrompeu.
Porquanto deu ouvido e deu crédito àquilo que não deveria. Judas se corrompeu por 30 moedas de prata. O que Jesus pregou para Judas era tão insignificante que nem de ouro foi. Ele vendeu por prata. Mostra que ele não reconhecia o valor daquele que pregava aos seus ouvidos. E é isso que está acontecendo, as pessoas não estão reconhecendo o valor daquele que instrui a igreja, que é o cabeça da igreja. Está trazendo uma mensagem que nos traz luz e esperança em uma geração perdida, contaminada pelo ódio, pelo pecado, pela destruição. Onde a própria Escritura Sagrada, em uma linguagem profeta, diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Aleluia. Fechando aqui, irmãos, caminhando para o fechamento. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus, glória. Oh, glória a Deus. O povo quer fazer o que quer, o corpo é meu. O problema é seu pensar assim, mas Deus está dizendo que não. As pessoas querem consumir o que quer. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, meu filho só vive atormentado e não dorme de noite. O que é que ele consome? Jogos satânicos, filme de terror. Eu falei: está aí a resposta. Do que nós enchemos da nossa alma, disso ela estará cheia. Não adianta uma pessoa que liga uma televisão para assistir morte e destruição vir para mim dizer que quer paz da sua alma. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos conectar às coisas do alto. A gente deve se relacionar com Deus e com sua excelência. Evitar conversas que não convêm a Deus. Porque a Bíblia diz que nós responderemos por toda conversa ociosa. Tudo que falamos que é inútil. E os nossos pensamentos, Jesus diz, que são geridos pelo coração que nós falamos, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se você vê alguém falando de morte e destruição, está cheio o coração de morte e destruição. Se você vê alguém falando de coisas imundas, é porque o coração está cheio de imundícia. E dessa forma trata Deus. Que templo é esse que Deus vai habitar? Qual é o templo que você quer colocar diante do Senhor? Será que eu estou habilitado a receber do Espírito daquele que é santo? Será que verdadeiramente eu tenho um compromisso em me relacionar com Deus da forma dele? Ou eu quero fazer o que me convém e simplesmente achar que Deus tem que manifestar o seu poder? Deus habita lugares santos. Deus se relaciona com quem busca a santidade. Não creia que alguém pode viver na imundície e se relacionar com Deus. Isso não pode ser verdade bíblica. E essas palavras, irmãos, não são para lhe entristecer, mas para lhe animar. Às vezes para fazer você entender certas coisas. Porque o relacionamento com Deus está pautado na santidade de Cristo. E você só vai poder, presta atenção nisso que eu vou falar. Deus está me falando de pessoas aqui que querem viver coisas grandes, que querem as melhores experiências. Pessoa que, quando eu falei que eu vejo a coisa no espiritual antes que ela aconteça, muitas pessoas eu chamo, tem um grupo de pessoas que são mais espirituais. Jesus tinha 12 discípulos para quem ele revelava as parábolas. Aos ouvidos do povo ele falava. Mas tinha um grupo que dizia: Senhor, o que é que o Senhor quis dizer com isso? E ele explicava essas parábolas. A gente tem um grupo de pessoas que ouvem algo que a igreja como um todo não está preparada para ouvir. E nesse ambiente eu anuncio o que vai acontecer, como as coisas vão acontecer. E às vezes dias, horas,
ou até mesmo meses, anos depois, Deus testifica a sua palavra e as coisas acontecem. No começo elas ficavam assim meio... Hã? Hoje não mais, elas já se familiarizaram, já entendem. Claro, se alegram na presença de Deus e glorificam a Deus. Mas hoje elas já entendem que esse é o normal de quem vive em santidade. A confusão não toma a sua alma. Os devaneios do mundo não podem tirar a sua paz. A aparência do mundo não te engana. Eu preguei uma mensagem esses dias que dizia que tudo no mundo é mentira e contradição. E Deus me fez falar coisas. Eu vou dar um exemplo de uma. Eu dei uma orientação na igreja e disse, olha, sentiu uma enfermidade, a gente não pode proibir ninguém ir para o hospital. A fé de cada um é que move. Mas eu disse, pega pelo menos o telefone para que eu pergunte a Deus como devo interferir e se devo interferir. E a pessoa teve um problema e quando eu recebi a notícia já estava no hospital. E aí foi ela e o marido dela para lá, a família dela fazendo um estardalhaço terrível. E já tinha colocado nos WhatsApp, fez um escândalo. Cheguei lá com ele, fiquei e comecei a orar a Deus ali, conversar com o Criador. E Deus apaziguou a minha alma. A gente não conseguiu vê-la nesse dia. No dia seguinte, eu disse para ele, olha, o homem está trabalhando para regular ela para mandar para outra cidade. Mas eu estou pedindo a Deus que ele regule ela para casa. As pessoas parecem gostar do mal. As pessoas não se firmam em Deus. E Deus fez exatamente como eu pedi para ele. Porque a Bíblia diz, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e será feito. Mas para que você peça a Deus e Deus faça, você precisa estar nele e a palavra dele tem que estar em você. Eu estou falando do versículo que está em João capítulo 7, verso de número 15. Aleluia. A Bíblia diz também, pedis e não recebeis porque pedi mal, para gastar nos seus próprios deleites. Eu preguei uma mensagem semana passada que era com esse tema, que ensinava as pessoas a pedir de fato a Deus e receber a resposta daquilo que pede. Porque quando eu oro, o céu se abre. Se você tem a sensação de estar orando e nada acontece, se você tem a sensação de estar orando e não sentir resposta de Deus, não sentir o céu se abrindo, tem alguma coisa errada. Por isso a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque não adianta se você não for capaz de fazer um autoexame e se internalizar nisso e saber o que Deus espera de você. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16 da Bíblia diz: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Você está verdadeiramente disposto a ser povo de Deus, templo de Deus, morada do Deus Altíssimo? Entenda que o meu e o seu corpo precisam estar santificados ao Senhor, consagrados ao Senhor, separados da imundícia do mundo, das contradições deste século. Você pode viver as coisas grandes de Deus, você pode orar e ver o céu se abrir. Jesus, quando chega diante daquele discípulo que estava debaixo da árvore, que diz, agora eu creio, porque Jesus anunciou que ele estava debaixo da árvore. Ele disse, você creu por causa disso? A partir de hoje, você verás os céus abertos e os anjos subindo e descendo diante
do Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem, diz o texto. O que Deus está falando através do ministério de Jesus? Ele está dizendo, olha, você está crendo somente porque eu anunciei o que você estava fazendo antes de ter comigo? Mas aquele que caminha comigo vê coisas e participa de coisas ainda maiores, vê o céu aberto e os anjos descendo e subindo. Glória. Glória. E o povo está indo para a igreja atrás de adivinhação, atrás de profecias. Pastor, profecia, você é contra a profecia? Não. Profecia é gerada pelo Espírito de Deus, não pela vontade do homem. Uma pessoa uma vez no monte chegou para mim. A gente reunia muitas pessoas no monte, hoje não mais, eu só reúno com os espirituais, para atividades espirituais. E ela disse, eu creio, eu profetizo em nome de Jesus, que esse carro vai ser meu. Depois Deus mandou vender o carro. Então Jesus, mas amanhã não profetizou com o carro, essa dela, Jesus, eu não tenho compromisso com a vaidade do homem. As pessoas estão profetizando pelas vaidades dos seus corações. As pessoas descobrem o que você gosta, o que você quer, e dizem, Deus vai fazer. Não vai. Deus não tem compromisso com as suas vaidades, vontades e desejos. Deus tem compromisso com a vontade dele sobre a sua vida. E é mais fácil você acreditar numa profecia que diz o que você quer do que uma profecia que diz aquilo que você tem que fazer. E as pessoas, por isso, estão sendo contaminadas e padecendo muitos problemas e dificuldades por conta disso. A Bíblia diz em Salmos capítulo 51, no verso 17. Os sacrifícios para com Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Eu quero agradar o Senhor. Quebranta o teu coração. Quebranta o teu espírito, submete-se ao Criador, à sua instrução e à sua palavra. Romanos capítulo 12, versos 1, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por fim, irmãos, Evangelho de João, no capítulo 17, no verso também de número 17. A Bíblia diz: santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Irmãos, se você pode receber essa palavra, se você pode entender essa palavra, certamente isso lhe trará uma conexão com Deus diferente de tudo que você viveu até hoje. Se você pode receber essa palavra, o que vai acontecer daqui para frente vai fazer sentido para você. Eu vou pedir permissão, porque quando eu passo da porta para dentro, eu estou debaixo de uma autoridade. As pessoas precisam entender isso. Não importa quem eu seja, não importa o que eu faça, mas vez que eu passei aqui, estou debaixo da autoridade do pastor, mesmo sendo eu pastor. O que vai ser feito aqui agora, o que vai acontecer com você, depende de como você recebeu essa mensagem.
depende de mim, não depende de Deus, porque aquilo que era para ser dado, Deus entregou. E quando eu falo com o pastor Régio, peço a permissão para encerrar essa mensagem com a oração. Aleluia. É porque eu sei que o poder de Deus já está na casa, eu já vejo. Eu vejo que pela mensagem Deus povoou a igreja de uma glória. É aquele que for capaz de receber, nunca mais será o mesmo. Nunca mais será escravo. Eu peço que a igreja se coloque de pé, em nome de Jesus.